Bom dia, eu me chamo Nilson Dutra, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Higienópolis e quero te convidar a participar da nossa devocional de hoje. Nosso texto básico está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, nos versos 2 e 3, que diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que temos recebido de Ti, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e por essa oportunidade de lermos a Tua palavra para a nossa edificação. Nos abençoe, Senhor Deus. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um fato do cotidiano que é bem interessante destacar é a pavimentação de ruas para facilitar a movimentação das pessoas, né, e o alcance dos seus objetivos diários, sair daqui e chegar lá e chegar bem. Para isso, os asfaltos vão sendo refeitos, os buracos tapados, as calçadas são ajustadas, tudo isso para que o trânsito flua melhor, para que as pessoas possam se movimentar, possam chegar com segurança ao seu destino. Essa ideia também é colocada para nós no Evangelho quando fala de João Batista. João Batista foi chamado para preparar o caminho do Senhor, numa perspectiva espiritual. Será que Jesus precisava de alguém para que ele pudesse levar a termo a sua obra? Não, de jeito nenhum. A obra de Jesus é completa, mas fazia parte da obra de Jesus a preparação espiritual das pessoas daquele tempo, para que elas pudessem estar percebendo o que estava acontecendo à sua volta e compreender com mais facilidade o que Jesus veio fazer. O arrependimento e a fé estavam distantes da vida das pessoas que por muito tempo estiveram distantes de Deus. João Batista é chamado para ser essa voz que clama do deserto e que prepara o caminho do Senhor. Marcos começa o seu evangelho, o evangelho de Jesus que ele escreveu, lembrando que a vinda de Cristo não foi uma improvisação. Ele lembra que a vinda de Jesus foi anunciada pelos profetas. Em Isaías 43 está se dizendo a voz que clama no deserto. E em Malaquias 3:1, o anúncio do mensageiro que prepara o caminho. São essas passagens bíblicas do Antigo Testamento, da boca dos profetas, que João Batista usa para anunciar que é chegado o momento do Messias cumprir com a sua missão. João Batista, portanto, tinha uma missão de chamar o povo ao arrependimento e apontar para Jesus, como ele mesmo disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O contexto mostra que a chegada de Cristo exigia uma preparação espiritual e isso João Batista fez, colocando-se nas mãos de Deus. 3 coisas dignas de destaque nesse texto eu quero chamar a sua atenção. A primeira delas é a respeito do arrependimento. O arrependimento, colocado por João Batista, abre espaço para Cristo. Ele pregava assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que arrependei-vos? Pedro, após o Pentecostes, ele afirma: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Está lá em Atos 2:38. O arrependimento não é apenas reconhecer o erro, mas é mudar de direção, é abrir espaço para que Cristo reine em nós. É como abríssemos um espaço na nossa agenda para que o reino de Deus se estabelecesse. Não que o reino seja menor e que caiba, mas exatamente que a nossa vida se ajuste para esse reino. O segundo destaque que eu dou é sobre a missão, a nossa missão. A nossa missão, tal como João Batista, é apontar para Jesus. O Batista dizia: convém que ele cresça, que eu diminua. E Paulo reforça isso quando ele diz que a sua pregação era Cristo crucificado. Assim como João, a nossa vida deve ser um espelho que reflete Cristo, não a nossa própria glória, não os nossos próprios interesses. Outra coisa importante é a aplicação para a nossa vida. Assim como João Batista preparou o caminho de Jesus, nós também somos chamados a preparar esse caminho a partir da interferência
de Jesus pelo Evangelho na nossa vida. Remover obstáculos, muito importante. Nosso orgulho, os nossos pecados, a nossa indiferença para as coisas do reino são obstáculos espirituais que nós precisamos remover. Viver um arrependimento contínuo, ajustando as nossas veredas ao padrão do Senhor, é muito importante. Sermos testemunhas vivas, apontarmos para Cristo em nossas palavras e em nossas atitudes, preparam a volta de Jesus. O Evangelho será pregado, então virá o fim. Assim diz a Bíblia. E esta é a nossa parte neste processo. Pois bem, irmãos, em meio às distrações modernas, a mensagem continua atual. Também dizemos, também preparamos o caminho do Senhor. Pense nisso, que cada gesto nosso seja um convite para que Cristo seja reconhecido e recebido no coração das pessoas ao nosso redor. Sejamos vós que clamam nos desertos de hoje, que preparam o caminho do Senhor. Cristo vem e é preciso estar preparado para isso, para receber a plenitude do seu reino nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia de paz. Vamos lá? Ó Deus santo e bondoso, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo privilégio que temos de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Vem chegando o Natal e tantas notícias falsas a respeito de Jesus são contadas. Que nós estejamos aptos para preparar o caminho do Senhor. Em Cristo Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.